Bem-vinda de volta, eu sou a Lorena e se você veio do episódio 1, você já sabe que a Páscoa não é só chocolate nem só um feriado religioso. No episódio anterior, a gente conversou sobre por que Jesus precisou morrer, o que é a Páscoa na raiz bíblica, e por que é normal não sentir emoção intensa e ainda assim ter fé autêntica. Agora no episódio 2, a gente vai um passo adiante. O que a ressurreição de Jesus tem a ver com a sua vida hoje? Com a sua dor, o seu medo, o seu futuro? E eu quero começar com uma pergunta que costumo fazer nos grupos que facilito. Se Jesus ressuscitou, o que isso muda para você segunda-feira de manhã? Porque fé que não tem resposta para segunda-feira de manhã é só teoria. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Yuna, essa é a pergunta que muita gente não faz, mas carrega. Porque se é só metáfora, tudo muda. E se é real, tudo também muda, mas de forma diferente. Como você responde isso? Eu gosto de começar de um jeito que as pessoas não esperam. Não acho que fé é o oposto de questionar. Questionar é o começo da fé honesta. E a pergunta sobre a realidade da ressurreição é uma das mais bem documentadas da história antiga. Vamos primeiro, o contexto. Em 1 Coríntios 15, escrito por Paulo por volta do ano 55, menos de 30 anos depois da crucificação, ele lista pessoas que viram o ressuscitado. Diz que mais de 500 pessoas o viram de uma vez e que muitas ainda estavam vivas quando ele escreveu. Isso é o equivalente antigo de dizer: vai perguntar para elas. Segundo ponto, os discípulos. Eles fugiram covardemente na noite da prisão de Jesus. Pedro negou 3 vezes. Tomás duvidou. Homens apavorados não inventam uma história de ressurreição e morrem por ela. Em Atos capítulo 2, Pedro, o mesmo que negou, está pregando em Jerusalém, na mesma cidade onde a crucificação aconteceu, semanas depois. Se o corpo estivesse lá, os líderes religiosos poderiam tê-lo apresentado. Nunca fizeram isso. Teologicamente, Paulo é cristalino em 1 Coríntios 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, vã é a fé. Ele não deixa espaço para metáfora. Ou é real ou não vale nada. E essa honestidade radical é o que torna a fé cristã diferente. Então a ressurreição não é uma história para fazer a gente se sentir melhor. É um evento com peso histórico, testemunhado, que muda tudo. Exatamente. E se um homem morto voltou à vida, então a morte não é mais a palavra final. Essa é a base de toda a esperança que a gente pode ter diante do que parece irreversível. Como a ressurreição de Jesus se conecta com as minhas próprias perdas, medos e com o que eu não consigo superar. Há pessoas aqui que perderam alguém, que têm um luto que não passa, que têm medo de morrer e não conseguem nomear para ninguém. Como a ressurreição fala com esse lugar? Em João capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus encontra Maria prostrada de dor. Ela disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a reação de Jesus não foi uma aula teológica. O versículo 35 diz simplesmente: Jesus chorou. O Deus que ressuscitou chora diante do túmulo. Isso significa que ele não minimiza nossas perdas. Ele chora com a gente antes de agir. A ressurreição não promete que você não vai perder pessoas. Ela promete que a perda não é o fim. Em João 11, versículo 25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz isso antes de ressuscitar Lázaro. A promessa precede o milagre. Quanto ao medo de morrer, Paulo, em Filipenses 1, versículo 21, escreve: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo que a morte perdeu o veneno. Porque do outro lado do túmulo está quem prometeu: Eu voltei. E você também vai. Antes de continuar, preciso te pedir algo. Curte o vídeo, comente para nos ajudar e o YouTube entregar nosso conteúdo para mais pessoas. E fique até o final. Yuna quer orar por você, que está passando por tempestades. Como uma pessoa que está num luto agora, sem força, pode se agarrar a isso sem parecer forçado? Com honestidade. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração partido e salva os de espírito abatido. Não os de espírito animado. Os abatidos. A pessoa que está em cama agora, que só consegue dizer me ajuda, essa pessoa está exatamente onde a promessa se cumpre. Você não precisa se levantar para ele chegar. Ele já foi até o túmulo. Essa pergunta é para quem está aqui sem certeza. Para quem está na beira, olhando de fora. O que a Páscoa tem a dizer para essa pessoa? A Páscoa começou com pessoas que duvidaram. Tomás não estava lá quando Jesus apareceu pela primeira vez. E Jesus não o puniu por isso. Uma semana depois, em João 20, versículos 26 ao 28, Jesus aparece de novo. Vai diretamente a Tomás e o convida a tocar as chagas. Não o repreendeu pela ausência ou pela dúvida. Ele foi ao encontro dele. Em Marcos 9, versículo
24, um pai grita para Jesus: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus não manda embora, ele age. A Páscoa não é um clube para quem já chegou, é um convite para quem está a caminho. E a pergunta que a ressurreição faz para cada um de nós não é: você tem certeza absoluta? A pergunta é: você está disposta a dar um passo na direção disso? Yuna, antes de a gente encerrar, eu queria que você desse algo concreto para quem está ouvindo. 5 atitudes que a pessoa pode levar da Páscoa para a vida real. Sem religiosidade vazia. Com todo prazer, Lorena. Ponto 1. Sente com a sexta-feira antes de correr para o domingo. Se você está numa dor real agora, resista à pressa espiritual. Honre o seu luto, a sua decepção, a sua exaustão. Jesus não pulou a cruz para chegar logo na glória. A dor foi real e levou o tempo que levou. Você também tem esse direito. Segundo, lembre quando não sentir. Em Lamentações 3, Jeremias não esperou o sentimento chegar. Ele escolheu lembrar das misericórdias de Deus. Quando você estiver em seco emocional, pegue uma folha e escreva: o que eu já vi Deus fazer na minha vida. Lembrar é um ato de fé antes de sentir. Terceiro, traga sua dúvida em vez de escondê-la. Tomás não foi punido por duvidar. Foi honrado com uma visita pessoal. Diga sua dúvida em voz alta. Escreva num diário. Traga para uma amiga de confiança. A dúvida não processada apodrece. A dúvida trazida à luz pode se tornar o começo de algo profundo. Deixe a Páscoa mudar como você olha para a morte. Se a ressurreição é real, o que você está adiando porque tem medo de não dar certo, de ser julgada, de perder algo? A ressurreição é o argumento definitivo contra o medo de arriscar fazer o que Deus colocou no seu coração. E o último e muito importante, compartilhe isso com alguém que precisa agora. Não leve só um versículo, leve presença, sente com ela, chore com ela se precisar. Isso é o que Jesus fez com Maria. Ele foi até o túmulo antes de agir. 5 pontos que não tem nada de superficial. Obrigada, Yuna. Antes de encerrar, quero falar diretamente com você que está passando por algo muito pesado agora. A Páscoa não é só um evento do passado. Ela é o argumento eterno de que Deus entra nos lugares onde ninguém mais entra, inclusive nos túmulos que você carrega por dentro. Se você está num luto que não passa, numa crise de fé, num relacionamento destruído, numa doença que assusta, numa vida que não saiu como você planejou, você não está fora do alcance do Deus que ressuscitou. A Bíblia não promete que a dor vai sumir. Ela promete que você não vai atravessá-la sozinha. E isso, às vezes, é o suficiente para dar mais um passo. Agora eu quero orar por você que chegou até aqui. Senhor, eu não tenho todas as respostas. Eu escolho lembrar que você foi até o túmulo, que você chorou com quem estava de dor e que você voltou. Se você voltou, então o que parece morto na minha vida também não é palavra final. Cuida de mim, cuida das pessoas que eu amo e me ajuda a dar o próximo passo, mesmo que eu não consiga ver o caminho inteiro. Amém. Se esse episódio chegou no seu coração, faz uma coisa agora, deixe seu like. Você conhece alguém que está num momento difícil, que perdeu alguém, que está sem esperança? Manda esse vídeo para ela, deixa também o seu comentário aqui embaixo. A gente lê cada comentário e a sua história importa. Se inscreve no canal para não perder o próximo episódio.